Bom dia, queridos amigos do Movimento Espiritual do Jejum e Oração. Quem fala com você é o seu irmão Wellington Ribeiro e nós vamos juntos agora, a partir das 6 horas até o meio-dia, na nossa busca diária pelo batismo do Espírito e hoje fazendo o nosso jejum de 6 ao meio-dia. Então, eu estou muito feliz que você está conosco. Seja bem-vindo, você que é a primeira vez que participa. E para você que já nos acompanha ao longo desses 4 anos, permaneça conosco, porque é sempre uma alegria poder contar com a sua companhia. Eu quero dizer a você que eu ainda estou gripado, por isso que eu não estou gravando alguns áudios ao longo das reflexões, no início do dia. Se você ouvir eu tossindo hoje, não se preocupe, tá bom? Ainda estou num processo de recuperação. Estou com o coração hoje cheio de alegria e gratidão a Deus. Ontem o Senhor me deu a dádiva de completar os meus 45 anos de idade. Muito feliz, muito grato por tudo que Deus fez na minha vida, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele representa para mim. Agradeço muito a Deus. As palavras não conseguem expressar o que o meu coração sente de gratidão. E enquanto Ele permitir, a gente vai avançando. Enquanto Ele continuar nos sustentando, nós iremos avançando. Enquanto Ele nos der a liberdade, estaremos juntos aqui fazendo o nosso jejum. Enquanto Ele der condições, tudo que nós fazemos é para Ele, por meio, e sempre, sempre o mérito, o louvor são do Senhor Jesus, sempre. Um abraço carinhoso a você que participa conosco, independente da sua denominação religiosa, independente do seu grau de estudo, da sua história, da placa da sua igreja. Aqui nós somos um grupo de pessoas que buscam diariamente o batismo do Espírito Santo. Nós não temos rótulos, nós somos apenas nós mesmos, humildemente na presença do Senhor para que Ele faça aquilo que for de melhor. Se você tiver algum pedido de oração, encaminha para mim que eu vou estar junto com os guardiões orando por você e junto com você. Até a próxima quarta-feira, tá bom? Um beijo a cada um dos nossos irmãos que estão nos nossos mais de 40 grupos, pessoas de todo o Brasil e espalhadas pelo mundo, unidas pelo mesmo propósito, guiadas pelo mesmo Espírito. Hoje, o tema é muito poderoso. Vou falar sobre algo que impacta diretamente a vida de cada um de nós, que é o nosso caráter. O nosso caráter. O caráter é essencialmente aquilo que nós somos, e aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. É muito fácil você e eu transparecermos para os outros algo que nós não somos. É muito fácil enganar, é muito fácil. Isso porque nós, seres humanos, olhamos apenas superficialmente. Mas como é que está o seu caráter? Como é que está o meu caráter? Como é que está o processo de desenvolvimento, de lapidação do caráter? Bom, esse tema é muito profundo, mas eu quero hoje, ao longo desses nossos 7 momentos de reflexão, trazer pontos que serão relevantes e que abençoarão a nossa vida, tá bom? Então, daqui a pouquinho, estaremos juntos com o nosso primeiro áudio, primeiro momento de oração. Prepare o seu coração, porque eu tenho absoluta certeza que o nosso conteúdo de hoje, assim como os outros, vai falar fundo ao nosso coração. Já pedi ao Espírito Santo que nos conduza, que nos direcione, que o nosso coração esteja aberto ao aprendizado, à correção, à orientação, à exortação do próprio Espírito sobre a nossa vida, tá bom? Eu sinceramente não sei como essa mensagem vai alcançar o seu coração hoje, mas eu tenho certeza que o Senhor fará alguma coisa de bom. O verdadeiro caráter não se molda exteriormente, irradia
do interior. Se desejamos dirigir outros na vereda da justiça, os princípios da equidade devem ser entronizados na própria alma. Nossa profissão de fé pode proclamar a teoria da religião, mas é a piedade que revela a palavra da verdade. A vida coerente, a santa conversação, a inabalável integridade, o espírito ativo e beneficente, o piedoso exemplo. Eis os condutos pelos quais a luz é comunicada ao mundo. Vivemos em uma sociedade onde tem sido extremamente desafiador revelar a essência do caráter. Isso porque existem tantos mecanismos que Satanás criou para que nós, seres humanos, conseguíssemos esconder a verdadeira face de nosso caráter. Isso é tão destrutivo e prejudicial que fez com que muitas vezes as pessoas assimilem uma dupla personalidade. Na frente de uns, usam uma máscara e quando estão na frente de outros, colocam outra máscara. Será que você e eu, mesmo estando dentro da igreja, corremos o risco de usar máscaras de cristãos? Será que muitas vezes o nosso caráter ele tem sido escondido a sua essência e estamos atuando como personagens de um teatro? Veja, o verdadeiro caráter ele irradia de dentro para fora, de dentro para fora. E é exatamente aqui que eu gostaria de iniciar hoje o nosso jejum, porque a palavra de Deus fala que eu, Wellington, não consigo sondar o seu coração. Eu não sei o que vai na sua mente quando você escuta um áudio, eu não sei o que passa pela sua cabeça quando você encontra alguém, quando você está chateado, rancoroso, pensativo. Eu não tenho como ler a sua mente. Mas existe um ser que consegue sondar o nosso íntimo. Salmo 139 nos diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Que bom, né? Que bom que você e eu não conseguimos esconder absolutamente nada do Senhor. Porque Ele tem como acessar as salas mais ocultas da nossa mente. Aquela que muitas vezes nem nós mesmos gostamos de entrar, porque sabemos o que existe lá dentro e não nos agrada. Talvez existem ambientes que você tenha fechado a porta e jogado a chave fora, para que nunca mais se mexa ali. Mas vez por outra, o que está ali dentro bate na porta com força, querendo sair, querendo mostrar a velha natureza pecaminosa. Vejam, queridos, o Senhor não quer apenas que você e eu permitamos que esses monstros internos fiquem presos. O Senhor, Ele quer causar uma revolução interna, uma mudança de dentro para fora. Você percebe que a nossa profissão de fé, ela pode proclamar a teoria da religião. Desculpa, mas a nossa vida diária é que vai testificar a favor ou contra a teoria da nossa religião. E aqui traz alguns ingredientes, né? A vida coerente, a santa conversação, a inabalável integridade, o espírito ativo e beneficente e o piedoso exemplo. Será que você e eu já olhamos o nosso caráter sobre a base destes elementos? Que tal nós orarmos agora sobre isso? Olá, queridos amigos. Esse material que eu estou compartilhando com vocês hoje
Ele foi gravado no dia do meu aniversário, no ano de 2022. Então, hoje não é o meu aniversário, tá bom? Embora alguns de vocês já estejam me felicitando por isso. O meu aniversário é no dia 28 de junho. Mas podem guardar as felicitações para o dia certo, tá bom? Hoje eu estou compartilhando esse material com vocês porque ele é um material muito rico, muito poderoso. E eu tenho certeza que assim como abençoou a minha vida, vai abençoar a sua vida também. Um abraço carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro. A ambição do cristão. Cada cristão via em seu irmão uma revelação do amor e benevolência divinos. Só um interesse prevalecia. Um elemento de emulação absorveu todos os outros. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento de seu reino. Se fosse perguntado hoje para você qual a sua ambição espiritual, o que você responderia? Se você fizer esse questionamento na sua igreja, quantas respostas você acredita que estariam em harmonia com esse texto do livro Atos dos Apóstolos? Será que o que seria dito da ambição não seria algo como: eu anseio a vida eterna, a minha ambição é ser melhor, é fazer isso ou aquilo? Veja, na igreja primitiva, após o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, houve uma revolução interna na vida de todos eles. E esta revolução acabou causando uma transformação. E todas as coisas que eram divergentes passaram a ser convergentes. E aí então eles tinham uma ambição: era revelar a semelhança do caráter de Cristo. E isso, como consequência, trazia o trabalho pelo desenvolvimento do seu reino. É tão intrigante como hoje parece que nós estamos caminhando na direção oposta, não é mesmo? Parece que a nossa ambição é por um cargo, a ambição é por aparecer mais, ter mais holofotes direcionados para a gente. Brigamos por coisas tão banais e fúteis que acabamos esquecendo o que realmente importa. O nosso maior desejo deveria ser revelar a semelhança com Cristo. É tão trágico isso, né? Porque quando a gente olha para a essência da nossa religião, ela se chama cristã, exatamente porque tem Cristo como seu fundador. Então, ser cristão é alguém que busca essa semelhança com Cristo. Agora, eu não sei em que momento da história nós nos perdemos nesta rota, porque hoje a gente ambiciona tantas coisas, que a ambição de refletir o caráter de Cristo tem ficado cada vez menos em evidência na nossa fala, nas nossas mensagens, no nosso estilo de vida, nos nossos ensinamentos. Qual é a sua verdadeira ambição? Qual é a sua verdadeira ambição? Já parou para avaliar na sua resposta? Releia esse texto comigo em oração e vamos pedir ao Espírito Santo que mude a direção da ambição do nosso coração.
a beleza que Deus procura. Riqueza ou elevada posição, caros equipamentos, arquitetura ou mobiliários não são essenciais ao progresso da causa de Deus. Tampouco o são as realizações que atraem o aplauso das pessoas e fomentam a vaidade. As exibições mundanas, conquanto imponentes, são de nenhum valor aos olhos de Deus. Acima do que é visível e temporal, ele aprecia o invisível e eterno. Só o primeiro só tem valor na medida que exprime o segundo. As mais belas produções de arte não possuem beleza de caráter, que é o fruto da operação do Espírito Santo na alma. A beleza de caráter é o fruto da operação do Espírito Santo na alma. Queridos, que texto tremendo, que texto poderoso, porque ele coloca a gente exatamente na contramão de tudo aquilo que o mundo julga ser importante, valioso e digno de aplauso. As exibições mundanas, conquanto possam ser imponentes, elas não têm nenhum valor aos olhos de Deus. E você já percebeu que, você já percebeu que mesmo essas coisas não tendo valor, as exibições mundanas, a mídia, ela nos força, ela nos obriga, nos oprime a seguir exatamente nesta direção? Você e eu temos que ter muito cuidado para que não estejamos sendo arrastados exatamente pela correnteza do mundo e nos afastando daquilo que é essencial para Deus. A beleza de caráter é fruto da operação do Espírito. Olha, entender isso aqui traz toda a liberdade que o cristão necessita. Isso porque quando você e eu olhamos para a lei de Deus, olhamos para as Escrituras, nós encontramos exatamente aquilo que Deus pede que façamos ou que não façamos. O problema é que, pela nossa própria força, nós não conseguimos. Você sozinho não vai conseguir e eu sozinho não consigo. A gente identifica alguns traços do nosso caráter que são extremamente nocivos e ofensivos, não somente a Deus, a nós, mas também aqueles que estão perto da gente. E quando a gente tenta lutar sozinho, a gente consegue até enganar, conter, segurar essa tendência pecaminosa, esse defeito de caráter por algum tempo. Só que, com o passar dos anos, a gente não tem a mesma resistência. E aí, vira e tosse, uma vez ou outra, a gente começa então a abaixar a guarda e aqueles velhos traços começam a aparecer novamente. Agora, quando nós entendemos que essa luta, ela tem um auxílio divino, que é exatamente o Espírito Santo, aí a gente pode ter a grande chance de que o nosso caráter seja transformado. Porque o Espírito, ele não quer apenas dar força para que você controle a natureza pecaminosa. O Espírito, ele quer erradicar a natureza pecaminosa. Ele quer dar exatamente a vitória completa e a beleza que o caráter pode adquirir sendo moldado por ele. E é exatamente aqui que a gente encontra mais uma das necessidades de você e eu pedirmos o batismo diário do Espírito Santo. Porque aquilo que o Espírito nos ajudou a moldar ontem no nosso caráter, ou melhor, que ele moldou ontem,
hoje precisa avançar em outra área. Quem sabe precisa aprofundar ainda mais outros aspectos. Então, diariamente, o renovar desse batismo traz consigo também o poder para a transformação do caráter. Então, sempre que você pedir o batismo do Espírito, peça também que ele continue o processo de modelagem do seu caráter, para que ele seja a beleza que Deus procura. Estamos avançando em nosso jejum e você que tem um pedido de oração especial, mande para a gente, nós estaremos orando junto com você até a nossa próxima quarta-feira, tá bom? Eu espero que esse tema sobre o caráter esteja abençoando o seu momento de oração. Veja o que diz esse texto agora. Não é fora das provas, mas em meio a elas que o caráter cristão se desenvolve. O achar-se exposto à repulsa e oposição leva o seguidor de Cristo a maior vigilância e mais fervente oração ao poderoso ajudador. Severa prova, resistida pela graça de Deus, desenvolve a paciência, a vigilância, a resistência e uma profunda e permanente confiança em Deus. A vitória da fé cristã consiste em que ele capacita seu seguidor a sofrer e ser forte, a submeter-se e assim conquistar, a morrer em todo o tempo e contudo viver, a levar a cruz e assim alcançar a coroa de glória. Atos dos Apóstolos, página 242. Que texto poderoso! Ele nos ajuda a entender que você e eu não podemos esperar que a nossa fé seja desenvolvida longe das provas. Muito pelo contrário, ao resistirmos cada uma delas, nós vamos então avançar cada vez mais no amadurecimento, no desenvolvimento espiritual. Muitas vezes nós queremos que as provas sejam retiradas rapidamente do nosso caminho, não é mesmo? Mas e se você e eu pedirmos ao Senhor que, enquanto as provas estão acontecendo, Ele amadureça o nosso caráter, Ele desenvolva o nosso caráter. Será que você teria tanta pressa em se livrar das provações? Ou será que você e eu teríamos mais resiliência diante das situações? Que tal você pegar agora um papel e anotar as provas que você está atravessando, as lutas, e na frente você poder escrever como você quer que o seu caráter se desenvolva e amadureça diante dessa tribulação. Isso pode lhe dar uma visão diferente daquilo que você está enfrentando agora e pode ser uma grande bênção para você sair do outro lado um cristão, uma cristã melhor. Aquele que deseja construir um caráter forte e simétrico e que deseja ser um cristão bem equilibrado deve dar tudo a Cristo e fazer tudo por Cristo, pois o Senhor, o Redentor, não aceitará serviço dividido. Precisa aprender diariamente o significado da entrega do eu. Precisa estudar a palavra de Deus e aprendendo seu significado e obedecendo a seus preceitos. Assim pode ele alcançar o padrão da excelência cristã.
Dia a dia, Deus trabalha com ele, aperfeiçoando o caráter que deve resistir no tempo da prova final. E dia a dia, o crente está manifestando diante dos homens e dos anjos um experimento sublime, mostrando o que o Evangelho pode fazer por caídos seres humanos. Que texto poderoso! Isso me faz refletir sobre a luta diária que você e eu temos. Muitas vezes a gente considera até que é injusto ou injusta a vida e as coisas que nos sobrevêm. Muitas vezes você e eu pensamos que já estamos passando por provas demais. Outras, nós não entendemos o agir de Deus e como Ele utiliza todos os mecanismos para nos moldar, nos lapidar e nos edificar. Agora, a Bíblia aponta para um momento antes da volta de Cristo, aonde os cristãos serão submetidos a duras e severas provas. Duras e severas provas, iguais àquelas que viveram os cristãos primitivos na época da perseguição da igreja e também na época da grande perseguição da igreja contra aqueles que eles consideravam sendo hereges. Se hoje os cristãos já vacilam por coisas tão pequenas, o que acontecerá nesses dias das provas finais? Você percebe que nós ainda temos muito a amadurecer, muito a fortalecer o nosso caráter, muito ainda a ser lapidado? Amigos, é lógico, se hoje uma pessoa abandona a sua fé por uma questão de emprego, por causa do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, por causa de alguém que falou mal, por causa de coisas mínimas, coisas tão pequenas. E quando for exigido que você e eu venhamos dar testemunho daquilo que nós acreditamos, correndo o risco da morte, para que nós consigamos permanecer firmes e fiéis nesses momentos, nós precisamos permitir que o Espírito crie um caráter forte e simétrico. E isso é o resultado de uma entrega diária de tudo que nós temos e somos ao Redentor. E aí então ele vai juntar tudo isso e irá moldar um caráter sólido que poderá subsistir, resistir às grandes provas finais. Tudo que está escrito na Bíblia não é meramente história, mas é para nos apontar uma direção que nós precisamos perseguir. Você e eu já entregamos tudo a Cristo ou ainda existem áreas que estão sob o nosso domínio, debaixo do nosso controle? Provas estão vindo. Somente aqueles que entregarem tudo conseguirão resistir. Então faz assim hoje. Tira tudo que está da sua mão e coloca nas mãos dele. Deixa ele guiar. Deixa ele conduzir. Deixa ele moldar. Porque ele sabe o que tem de melhor a ser feito em cada um de nós. Enquanto avançamos em nosso jejum, você pode perguntar, mas Wellington, como então nós podemos permitir que o nosso caráter seja moldado, seja lapidado, de acordo com aquilo que o Senhor espera? Bom, já vimos que o Senhor pode nos moldar pelas provas, não é mesmo? Vimos que precisamos de uma entrega total para que Ele molde aquilo que for da vontade dEle. E agora, eu quero que você e eu coloquemos também
a questão da modelagem do nosso caráter num firme e verdadeiro fundamento, que é a palavra de Deus. Em cada geração e em cada terra, o verdadeiro fundamento para a edificação do caráter tem sido o mesmo: os princípios contidos na palavra de Deus. A única regra certa e segura é fazer o que Deus diz. Salmos 19, verso 8 diz que os preceitos do Senhor são retos. Salmos 15, verso 5 diz que e quem faz isto nunca será abalado. Foi com a palavra de Deus que os apóstolos enfrentaram as falsas teorias de seu tempo, dizendo: porque ninguém pôde pôr outro fundamento além do que já está posto. 1 Coríntios 3, verso 11. Será que para mim, para você, realmente a palavra de Deus tem sido o verdadeiro e firme fundamento para a edificação do nosso caráter? Hoje, uma das tratativas de Satanás para desfigurar o caráter do cristão é exatamente tirar a possibilidade de enxergar a Bíblia como sendo a palavra de Deus imutável e útil para todas as pessoas em todos os tempos. É relativa à verdade, dizem alguns. Não, ali a Bíblia foi escrita como um livro histórico e folclórico. Não, a Bíblia não deve ser levada tanto a sério, afinal de contas é um livro tão antigo, não é mesmo? Todas as coisas mudam, inclusive os seres humanos. Estas são apenas algumas das filosofias seculares diabólicas que tentam trazer descrédito à palavra de Deus. Mas, queridos, se existe uma coisa que é imutável em nosso planeta, se chama a palavra de Deus. Ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim que o homem seja perfeitamente habilitado para a prática de toda boa obra. Ela é a única que pode separar juntas e medula. Ela é aquela que traz de forma clara e transparente a vontade de Deus para a sua criação. Por isso, você e eu precisamos pesquisar na palavra de Deus não apenas o caráter de Deus e a sua revelação, mas os princípios que Ele deseja que você e eu tenhamos como norteadores da nossa vida. Princípios e valores eternos. Existem conceitos na Bíblia que são tradicionais, que eram específicos para o povo de Israel. No entanto, a grande maioria dos ensinamentos da Bíblia não se destinam apenas aos judeus ou a Israel antigo, mas à raça humana. E por isso, nós precisamos tê-los em alta estima e praticá-los na nossa vida. É triste ver como hoje, facilmente, a palavra de Deus é deixada de lado diante de um sofisma ou de uma ideologia moderna e secular. Assim diz o Senhor, é onde deve repousar a nossa segurança. Ainda que a escola tente ensinar o contrário, ainda que o governo tente ensinar o contrário, ainda que a mídia tente ensinar o contrário, ainda que a sociedade vá contra, mas você e eu devemos ter um firme e verdadeiro fundamento, que é a palavra de Deus. Ainda que os montes se abalem, ainda que o céu caia, você e eu precisamos estar firme no assim diz o Senhor, porque é exatamente aí que o nosso caráter vai encontrar a segurança para enfrentar a oposição do inimigo. Muito bem, meus queridos, vamos chegando aí ao final do nosso jejum. Infelizmente eu não estou bem para poder fazer a live com vocês hoje, peço perdão mais uma vez. Havia programado de fazer, mas acabou que não vai dar, tá bom?
Eu não consegui ainda olhar as visualizações, as mensagens dos pedidos de oração, porque acumulou junto com as felicitações de aniversário que eu recebi. Eu tô com mais de 900 mensagens, tá? Tenham um pouquinho de paciência, por favor. Eu imaginava que isso ia acontecer, que ia criar uma bola de neve, né? As mensagens de ontem com a de hoje. Mas preferi correr o risco e fazer com vocês o jejum, tá bom? Nosso tema final fala sobre a renovação do caráter. Preste atenção nesse texto, como ele é muito bonito. Não importa quão baixo, quão caídos, quão desonrados e vis os outros possam ser, não devemos desprezá-los e passá-los por alto com indiferença, mas devemos considerar o fato de que Cristo morreu por eles. Agora preste atenção, olha só. Cristo anseia por renovar o maculado caráter humano, restaurar nos homens a imagem moral de Deus. Que lindo, né? Que lindo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquelas pessoas que muitas vezes nós olhamos e não, não, é, não damos crédito sobre a mudança, sobre a transformação. Pessoas que, aos olhos humanos, parece que foram tão longe, tão distante, tão baixo, estão tão degradados. Ainda assim existe esperança. Existe esperança de transformação do caráter, porque esta é a missão que Cristo veio cumprir, a restauração do caráter. Que coisa linda. Eu fico feliz com esse texto, porque ele traz esperança para a minha própria vida. Não é olhando para ninguém, é olhando para mim mesmo. Eu, Wellington, um ser tão limitado, tão falho, tão pecador, tão carente da graça e da misericórdia diária de Deus. Muitas vezes a gente olha para os outros, né? Quando lê um texto como esse, pensa, por exemplo, na prostituta, no cachaceiro, no drogado, no assassino. É verdade que os pecados deles estão revelados, mas e os nossos que muitas vezes ficam ocultos e a gente até os esconde por trás de um bonito comportamento evangélico dentro da igreja? Então olhe para si mesmo, porque a maior renovação do caráter que o Senhor quer fazer é em você. Eu e você somos essas pessoas. E à medida que entendemos isso e permitimos que isso aconteça em nós, passamos a olhar com mais compaixão aqueles que estão ao nosso redor. Você consegue imaginar como os julgamentos seriam menos se nós fizéssemos assim? Você consegue imaginar como os relacionamentos de salvação da igreja seriam mais efetivos? Então vamos começar hoje? Esta é a obra da transformação do caráter, meus queridos. Eu desejo muito que esse tema tenha abençoado. Vimos logo no início da manhã que o Senhor quer causar mudanças externas de dentro para fora. Vimos que a ambição do cristão deve ser a, a aquisição do caráter de Cristo. Vimos que Deus procura uma beleza de caráter que está além das aparências. Nós também observamos que as batalhas vencidas com fé ajudam a fortalecer o nosso caráter e que aqueles que entregam tudo a Cristo, absolutamente tudo, 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 terão seu caráter transformados. Vimos que a beleza e o poder que existe na palavra de Deus são normas infalíveis para a formação de um caráter perfeito. Eu hoje só quis abrir para você o horizonte, para que você continue avançando. Esse tema é profundo, ele não se esgota aqui. Você pode continuar as suas pesquisas no Espírito de Profecia e na Bíblia e você vai ver
como Deus tem vários aspectos tratando sobre essa questão do caráter e como é importante você e eu termos uma atenção sobre isso para que a gente esteja sempre vivendo o ideal de Deus. Eu agradeço muito o seu carinho, a sua companhia. Quero dizer que para mim é sempre bom poder jejuar acompanhado com vocês. Nós vamos entregar agora o nosso jejum, nós não vamos sair da presença do Eterno. E se o Senhor permitir, amanhã de manhã estaremos juntos na sala 57 para a revisão, recapitulação da nossa lição da escola sabatina, tá bom? Um beijo carinhoso do seu irmão e amigo Wellington Ribeiro. Já quero agradecer todas as felicitações de aniversário que vocês me mandaram. Tenham paciência, eu vou responder cada um de vocês, tá bom? Que a bondosa mão de Deus continue guiando a sua vida, que Cristo seja o seu companheiro da jornada e que o Espírito Santo seja o seu conselheiro do dia a dia. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a imagem visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe.